Pois bem, nós vamos continuar a nossa série, Panorama do Novo Testamento, pensando nas cartas gerais, mais especificamente hoje falando sobre as cartas do apóstolo Pedro. A gente tem um conjunto bem grande das cartas de Paulo e duas cartas de Pedro, né? Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, para os evangelhos, Pedro é a pessoa mais famosa, só perde para Jesus nos evangelhos. As menções, os ensinos, a, as, as cenas que acontecem, as palavras. Pedro só perde para Jesus na questão de menções a respeito de uma pessoa em todos os evangelhos. E, inclusive, no início do livro de Atos também a gente vê muito sobre Pedro e sobre João. Em determinado momento da narrativa, aí começa a falar bastante sobre Paulo, né? E aí a gente gasta bastante tempo depois nas cartas do apóstolo Paulo. Mas Pedro é, de fato, uma figura muito, muito fundamental na cristandade, na igreja primitiva, na caminhada com Jesus. E o que nós vamos ver aqui através dos escritos de Pedro, dentro do contexto de Pedro, é sobre enfrentar pressões. Quando a nossa fé está sendo pressionada, o que é que a gente faz? Qual é o tipo de ação que a gente toma? Como a gente mantém a fé mesmo sob pressão? E isso é bem necessário para nós nos dias de hoje, né? Porque a gente vai sofrer pressão também. E hoje as pressões ganham contornos diferentes. No mundo de Pedro, a pressão ela envolvia, inclusive, prisão, martírio, morte. E na nossa sociedade brasileira, ela vem mais como uma pressão cultural, a tal da pressão dos cancelamentos, né? O relativismo, a zombaria. Então existe pressão também sobre aqueles que de alguma forma servem ao Senhor ainda nos dias de hoje. E como é que a gente age diante dessas pressões? Perseguições, sejam elas mais intensas, sejam elas mais veladas, sejam elas entre os nossos familiares, no meio da sociedade. Qual é o tipo de postura que nós temos? E Pedro vai nos ajudar muito sobre isso, sobre esse. A gente pode dizer que as cartas de Pedro são esse manual de sobrevivência espiritual no meio de uma cultura que pressiona a gente para viver de uma outra forma. Então, pensando nessas cartas, nas duas cartas, vamos começar pela primeira carta de Pedro, como o próprio nome já nos traz, né? O autor é o próprio Pedro. Né? Essa é uma carta que não há muita discussão a respeito da sua autoria. A segunda carta já é um pouco mais debatida, mas a primeira carta foi muito logo na vida da igreja recebida como sendo escrita pelo apóstolo Pedro mesmo. Até o início da carta nos traz exatamente isso. O autor se diz como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, dizendo então que está escrevendo aos eleitos que são forasteiros em diversos pontos aí. Então aqui o autor mesmo se apresenta como Pedro. O que em si também não significa muita coisa, porque cartas antigas de autores que não eram os próprios apóstolos também traziam essa tipo de abertura. Então tem cartas que vão ser atribuídas ao apóstolo Paulo, por exemplo, que não foi Paulo que escreveu, e isso fica demonstrado ao longo da própria história. Então existiam os falsários que usavam o nome de gente que era reconhecida para tentar emplacar algum tipo de narrativa. Mas não é o caso desta carta, porque muito cedo os pais da igreja já identificavam como sendo mesmo o apóstolo Pedro, o escritor dessa carta. Irineu de León, que talvez seja o mais importante desses pais da igreja a dizer a respeito de Pedro como seus escritos, ele é já a segunda geração, ele é a geração logo após os apóstolos. Então, Irineu foi um discípulo dos apóstolos, né, discípulo de João, e ele vai citar algumas frases, assim como aparecem nessa carta de Pedro, dizendo que, assim como disse Pedro, e aí ele cita a frase que está na carta de Pedro. Então, muito logo, a igreja identificou como sendo mesmo a carta do apóstolo Pedro. A gente vê Tertuliano falando sobre isso, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio, assim, são muitos aqueles que apontam para essa carta e dizem essa carta é de Pedro, o apóstolo, um dos 12 que caminhou com Jesus. Ele mesmo se identifica como apóstolo, e essa palavra apóstolo, a gente já viu isso em outros momentos, ela tem tanto, às vezes, o contexto de falar sobre aqueles 12 que caminharam com Jesus, quanto também aqueles que são enviados para alguma missão. Né? No caso aqui, Pedro está usando apóstolo no sentido de aqueles que caminharam com Jesus, um dos 12, ou melhor, o mais destacado dentre os 12 que caminharam com Jesus.
Em todas as listas que nós vemos dos apóstolos, Pedro sempre aparece como o primeiro nome, né? E eu já falei isso algumas vezes também. Nas listas que nós temos, seja em genealogia, seja em listas, quando citam nomes, a ordem dos nomes, elas são importantes. Geralmente, em primeiro lugar, fica aquele que é ou o mais velho ou o mais importante dentre aquele grupo, né? E a sequência também fala sobre a proximidade e importância dentro de um grupo. E em todas as vezes que aparece a lista dos apóstolos, em todos os evangelhos, Pedro é sempre o primeiro a ser citado, o nome de Pedro. Embora ele não tenha sido o primeiro dos discípulos de Jesus. Na verdade, Pedro se tornou discípulo de Jesus através do testemunho do irmão dele, lembram? André foi o discípulo que teve o um encontro com Jesus e a partir disso buscou Pedro e foi André que evangelizou o Pedro, né, que apontou para Jesus. Então Pedro se torna discípulo, mas ele é apresentado como o discípulo mais importante. Uma outra curiosidade, se você depois quiser fazer a verificação, em todas as listas que aparecem os apóstolos, Pedro é o primeiro e o último é Judas Iscariotes, sempre apontando ele como o traidor, né? Às vezes até usando esse título, aquele que traiu a Jesus. Então, Pedro como primeiro, Judas ali naquela sequência como último. E você vai ver exatamente essa progressão na própria lista dos apóstolos, daqueles que ficaram mais conhecidos. Pedro, Tiago, João, e aí a gente vai passando para os menos conhecidos, chegando lá no Simão Zelote, né, Judas o outro, né, e chegando até no final ali no próprio Judas Iscariotes. Então Pedro é esse muito conhecido, muito destacado nos evangelhos, principalmente pelo seu temperamento, pelas suas atitudes. Pedro está sempre falando, o que é engraçado porque o nome dele não é Pedro de fato, né? Pedro foi um apelido que Jesus deu para ele. O nome dele é Simão, ou Shimon, que é uma forma de falar Simeão, né? Simão e Simeão são exatamente o mesmo nome. E Shimon significa aquele que ouve, né? Shimon é o ouvinte, o que é um contrassenso completo. Que se tem uma coisa que Pedro não fazia era ouvir, né? Ele gostava de falar. Falava e falava até quando não sabia o que dizer. Então tem até um momento que Simão, tá, Pedro, Tiago, João e Jesus, no alto de uma montanha, lembra desse momento? E Jesus, então, aparece transfigurado ali, reluzente, né? E é interessante que um dos evangelhos diz que Simão, não sabendo o que dizer, disse: vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para, né, para Elias, uma para Moisés. Então, mesmo quando ele não sabia o que dizer, ele falava, né? E o texto fala isso. E até dentro desse texto também diz que nesse momento, após ele dizer isso, veio uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E aí a frase de Deus termina dizendo: a ele ouvi. Né? Como se Deus estivesse dando um puxão de orelha no Pedro, né? Para de falar, Pedro. É eles que têm que ouvir. Né? Mas Pedro é esse que falava. Falava coisas boas. Teve uma hora que perguntaram, Jesus perguntou, quem estão dizendo por aí que eu sou? E aí, uns dizem que é João Batista, um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? E aí é Pedro que fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? E Jesus fala: muito bem, Pedro. Mas não foi carne e sangue que te revelou isso. Foi o próprio Pai que está no céu que te revelou isso. Mas quando você vê na sequência, 3 versículos depois, quando Jesus diz: olha, eu vou para Jerusalém e vou morrer, Pedro chama Jesus de lado e diz o texto que ele repreende a Jesus. Ele briga com Jesus, dizendo: não faça isso contigo. E é quando Jesus diz, na mesma sequência, no mesmo fôlego: para trás de mim, Satanás. Veja, o Pedro acabou de dizer: tu és o Cristo. E Jesus diz: exatamente, você teve uma revelação dos céus. Agora esse mesmo Pedro fala assim: Senhor, nada de cruz. Ele diz: para com isso que agora você está deixando você ser usado pelo capeta. Né? Agora a boca você está emprestando para outro. Então Pedro é esse, impulsivo, que sempre fala, que sempre age. O que é interessante, né, de pensar que um homem que teve tanto destaque era alguém exatamente de muita iniciativa. E, obviamente, quem tem muita iniciativa vai ter também muito erro, né? E Pedro aprendeu muito com os seus erros. Tanto que se você ler com atenção a primeira carta que Pedro escreve, você vai ver muitos focos desse aprendizado que fica claro nos evangelhos dos seus erros. Da forma como ele fala, da forma como ele age, sabe? De ser impulsivo, de ser reativo. É esse mesmo Pedro que vai falar a respeito de paciência, de não revidar o mal com o mal. O Pedro que arrancou a espada e cortou a orelha de um soldado que veio prender Jesus. O Pedro que estava sempre indo em frente, ele fala para o domínio próprio, o autocontrole. Né? O Pedro que ouve de Jesus,
dizendo que essa sua fala, Pedro, isso é pedra, isso é rocha, e sobre essa rocha eu vou edificar minha igreja. É esse mesmo Pedro que diz que Jesus é a pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores. E é esse mesmo Pedro que diz que a igreja, nós cristãos, somos pedras vivas nesse edifício que o Senhor está construindo, a saber, a própria igreja. Então a gente vê várias vezes menções das coisas que Pedro fala que tem muito a ver com os seus erros, com os seus tropeços nos evangelhos, mostrando que de fato ele aprendeu, ele cresceu e ele tem autoridade para falar a respeito de transformação. Então é esse o Pedro que a gente tem aqui. Como eu disse, alguém que tem o nome de Simão, ou Simeão seria uma forma também de interpretar. Mas Jesus deu a ele esse apelido, né, esse codinome, o codinome de pedra, né, de uma pequena pedra. A gente tem o Petrus, que é de onde vem Pedro, mas Petrus é grego. Muito provavelmente, podemos dizer com bastante certeza, quando Jesus deu o apelido para Pedro, não foi em grego, mas foi em aramaico, o famoso Cefas, ou Keifa, né, que a gente vê em alguns evangelhos, Jesus se referindo a ele como Cefas, que era o nome aramaico, né, que seria essa mesma palavra para pedra. Então, Cefas, que é pedra, quando traduzida para o grego, vira Petrus, né? Então, Jesus deu esse apelido. E é legal, né? Jesus gostava de dar apelido para as pessoas. E sempre tinha um sentido. Talvez a gente pode especular qual o sentido de Jesus dar esse apelido para Pedro. Talvez pela sua rigidez e dificuldade de aprender, não sei. Talvez por alguém que seria coluna, que sustentaria a igreja e seria importantíssimo na vida da igreja. Talvez por ser este aquele que diria a base fundamental da igreja: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: é essa a pedra que está alicerçada toda a igreja. Ou simplesmente para Jesus mudar a identidade de Pedro, né? Aquele que é chamado de o que ouve, mas que nunca ouvia, e agora Jesus dá a ele esse nome de aquele que é a pedra, aquele que é forte de alguma forma. Então Jesus dá esse apelido para ele. Pedro é esse que nasceu em Betsaida e depois muda para Cafarnaum, tinha casa em Cafarnaum, tudo isso na região da Galileia. Ele é filho de Jonas ou de João, dependendo o texto você vai ver um nome diferente, e de novo, porque no mundo antigo as pessoas tinham dois nomes, né? Jonas seria um nome judaico, hebraico, Ioná, e João, Johannes, seria um nome grego, né? Então, forma de que a pessoa pudesse ser conhecida. E ele, então, é filho desse homem. Mateus 16 vai dizer que é Pedro, filho de Jonas, ou filho de João. Ele é irmão do André, né? Eles eram uma família de pescadores profissionais, inclusive, porque eles pescavam de rede, profissionais pescavam de rede, amadores pescavam com vara e linha. Então ele tinha um empreendimento de pesca, né? E ele era sócio proprietário desse empreendimento, junto com seu irmão André e em parceria com João e Tiago. Eram os quatro que tinham o famoso barquinho, né? Pedro, Tiago, João, André e o barquinho estavam sempre no mar da Galileia. Esse era o ofício de Pedro. O que fala muito sobre a sua cultura, né? Por ser um pescador, não era o caso de ser alguém que precisava escrever, precisava ter um tipo de instrução formal muito rebuscada. Tanto que lá em Atos, a gente vai ver um pouquinho à frente, tanto ele, Pedro quanto João, são reputados como pessoas incultas, pessoas que não tinham uma formação, né? O que mostra também algo fantástico, como Jesus tem o poder de usar quem ele quer. E que alguém que foi coluna da igreja, que foi muito importante na história da igreja, é alguém que não era um homem dos diplomas, não era alguém que tinha muitas perícias aos olhos humanos. Era alguém de um trabalho comum, do dia a dia, alguém que vivia para pagar as suas contas, como muita gente do mundo antigo. E quando Jesus entra na vida desse Pedro, Pedro se torna algo grandioso, não pelos seus méritos próprios, mas pela graça de Deus que flui através da sua vida. Esse Pedro a gente sabe que era casado, né? Tanto que Jesus cura a sogra de Pedro em determinado momento. Paulo, ao falar aos Coríntios sobre
privilégios e tal, e Paulo dizia, a gente também pode ser remunerado como os outros são, e ele fala, a gente também pode ter esposa, como é o caso de Pedro e Tiago, que tem esposa. Então a gente sabe que Pedro era casado, e não sabemos a respeito de filhos, se ele tinha filhos ou não. Mas no que diz respeito, então, voltando a essa ideia dele ser pescador, que não tinha uma formação rabínica, né, e pouco provavelmente tinha um grego muito rebuscado, Pedro falava o aramaico do dia a dia e provavelmente conhecia algum pouco de grego, porque, como sendo um comerciante, tinha que usar isso, que essa era a linguagem do comércio. Né? Mas ele é retratado como um homem inculto. Em Atos capítulo 4, verso 13, quando Pedro e João estão pregando, as pessoas ficam impressionadas com a pregação deles, mas pelo fato, diz aqui o texto no versículo 13, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, o que destaca é que eles são homens muito capazes, mesmo sendo iletrados e incultos. De novo, falando da graça de Deus que flui através da vida de qualquer um que se aproxima de Jesus. A graça do testemunho que eles podiam dar era o poder do Espírito. E por que isso aqui é importante, gente? Porque aí vem uma questão de dizerem que a primeira carta não é uma carta de Pedro, porque Pedro não saberia escrever tão bem. E o grego da primeira carta de Pedro é primoroso. O que entra em contraste muito profundo com a segunda carta, que é a que tem mais debate. Vamos dizer, não foi Pedro que escreveu essa. Porque se ele escreveu a primeira, ele não escreveu a segunda. Porque o grego da segunda carta é sofrível. É muito difícil, é complicado, porque ele é muito rasteiro. Enquanto que o grego da primeira carta é alto, sabe, é erudito, perde só para Lucas e para Hebreus, o da segunda carta é o mais simples de todos os gregos que a gente tem em todo o Novo Testamento. Então aí fica esse contraste. Como é que pode? Né? Aí o que a gente encontra dentro da própria narrativa da carta, nesse grego bem estruturado, com um vocabulário bem rico, bem organizado retoricamente, que não tem nada de grego rudimentar, é que, embora o texto seja de Pedro, quem escreveu não foi Pedro. E é o próprio Pedro que fala isso. Diz o texto lá na sua carta, no finalzinho da sua carta, no capítulo 5, verso 12, que ele escreveu por meio de Silvano, que é o mesmo Silas, aquele companheiro do apóstolo Paulo, que caminhava com Paulo e que era alguém conhecedor da língua grega, que era um amanuense, como já vimos isso em outros momentos. O uso de amanuenses no mundo antigo era algo muito comum. Gente que tinha os materiais para escrever, que sabia escrever, sabia organizar as ideias. Então, as ideias de Pedro escritas na pena de Silvano, para que fique com uma ideia bem organizada. O que também, mais uma vez, é muito legal de pensar, que Deus usa a voz de Pedro, mas a habilidade de Silvano para compor essa carta, né? Mostrando que no reino de Deus, essa ideia de genialidade nunca é individual, né? É sempre gente caminhando com gente e um ajudando nas debilidades uns dos outros, que coisas maravilhosas acontecem. Na cooperação do Espírito Santo, a voz de Pedro e a pena de Silvano trazem para nós uma carta que é primorosa, né? Uma carta que nos ensina muito. E que, em conteúdo, se assemelha muito às cartas do apóstolo Paulo. A gente vai ver um pouquinho para frente, que Pedro está escrevendo para uma região a qual Paulo tinha escrito muito, ensinado muito. Né? Mas os ensinos de Pedro também são muito parecidos com o ensino de Paulo aqui nessa carta. O que mostra para nós que isso vai se repetir. Se você ler todas as cartas numa sequência, você vai ver que as ideias se repetem o tempo todo. Porque a gente erra sempre nas mesmas coisas. Né? Os problemas que a gente tem são sempre os mesmos. E a gente está sempre precisando ouvir de novo, de novo, de novo e de novo. E de que a autoridade de Deus por meio do seu povo, ela não é restrita a uma pessoa. Não é só Paulo. Pedro também escreve as mesmas coisas. A voz de Deus ecoa por Paulo, por Pedro, por Tiago, por João, e fala para nós aquilo que a gente precisa ouvir. E Pedro traz os ensinamentos que não são novidade. Inclusive, Pedro não fala de ensino, ele fala de lembrança. Ele diz, eu trago a vocês a lembrança disso, disso, daquilo outro. Então, o ensino de Pedro na sua carta é sempre de fazer com que eles voltem a olhar para aquilo que eles já sabem, para aquilo que eles já aprenderam. Porque, gente, para falar bem a verdade, a nossa caminhada cristã é exatamente isso. A gente se converte, e quando a gente se converte, as coisas passam a ser novidade, a gente aprende muita coisa em pouco tempo,
Mas chega um ponto, e muito rápido na nossa caminhada cristã, que o que a gente faz é lembrar. Pouco a gente aprende de coisas inéditas. O que a gente faz é lembrar aquilo que a gente já aprendeu. Porque o evangelho é simples. O conteúdo do evangelho, do ensino, de viver o evangelho, o conteúdo é simples. Não digam que é fácil. É simples. É fácil de entender. Agora, a prática é complicada. Viver a constância do evangelho, viver a obra de Cristo em nós de maneira pública, isso é que é difícil. Por isso a gente tem que ser lembrado, lembrado, lembrado e lembrado. E Pedro, então, vai trazer para estes irmãos que já ouviram tanto de Paulo, dos discípulos de Paulo, das cartas de Paulo, Pedro vai trazer os mesmos ensinamentos, as mesmas palavras, às vezes da mesma forma que Paulo falou, literalmente, usando frases idênticas do apóstolo Paulo. E a gente fala assim, mas como isso? Bom, Silvano caminhou com Paulo lado a lado. Silvano sabia muito bem interpretar o pensamento de Pedro e colocar na forma retórica como Paulo usaria. Então, nós vemos exatamente Pedro escrevendo por meio de Silvano, a quem ele considera um irmão fiel. Tá? Então, os destinatários são cristãos, óbvio, né? Mas cristãos de maioria gentílica, nessa região da Ásia Menor. E é interessante pensar que a forma como Pedro escreve parece um pouco com a forma como Tiago começa a sua carta. Só que Tiago escreve a judeus cristãos que estavam dispersos. Pedro está escrevendo para gentios, mas ele usa exatamente a mesma ideia de Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Né? A mesma ideia que Tiago diz, aqueles que estão dispersos, a palavra é a mesma, diáspora. Então, Pedro está falando daqueles que estão dispersos, usando uma palavra ou uma forma de dizer que é judaica. Assim, então, mas será que ele está falando com cristãos judeus? E aí, lendo a carta, a gente percebe que não. Porque ele fala, vocês não eram povo, mas agora são povo. Vocês eram estrangeiros à aliança, agora vocês estão dentro da aliança. Então, Pedro deixa muito claro que ele está falando com estrangeiros, com não-judeus. Mas é interessante que ele usa várias vezes palavras que eram palavras exclusivas para dentro da aliança antiga, mostrando que a igreja é esse novo Israel de Deus, que as promessas que foram feitas para o povo antigo também se aplicam à igreja de Cristo. E então fala de sacerdócio real, ele fala de nação santa, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele usa vários tipos de judaísmos para falar destes irmãos que estão dispersos, inclusive nessas regiões aqui, né, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que são lugares de maioria gentílica, né, com pouca presença dos judeus. Um mapinha aqui para ficar mais fácil para a gente ver. A gente vê aqui, ó, Bitínia e Ponto, né, Galácia, Capadócia e a Ásia. Né. A esse ponto aqui, regiões que eram já bem evangelizadas. Aqui nessa região da famosa Ásia, tudo isso aqui hoje é a atual Turquia. Né? Turquia pega todo esse aglomerado de regiões. Inclusive tem essa cidadezinha aqui, Bizâncio, tá vendo? Bizâncio. Ela mudou de nome, mas ela era conhecida como a capital do mundo antigo. Né? Bizâncio recebe esse nome dos gregos, mas depois os romanos, quando dominam, eles passam a usar essa cidade como sendo a capital dessa parte de cá do Império Romano. Né? Enquanto para o lado de cá, na Europa, grande Império Romano, para cá era o Império Romano, mas a capital passa a ser Bizâncio. Por isso, este império passa a ser chamado de o Império Bizantino. Vem daí. É o mesmo Império Romano, só que no Ocidente é Império Romano e no Oriente é Império Bizantino. Essa cidade vai ganhar um outro nome depois, o nome de Constantinopla, em homenagem a Constantino. E hoje ela tem um outro nome depois do Império Turco-Otomano, que é a cidade de Istambul. Istambul é uma cidade esquisita, uma cidade única no mundo, né? Porque ela é a única cidade que está em 2 continentes ao mesmo tempo. Ela está tanto na Ásia quanto na Europa. Ela é dividida pelo Estreito de Bósforo. Né? Então, ao mesmo tempo, tem uma parte da cidade que está na Ásia e outra que está na Europa, né? Que é o Bizâncio. No mundo antigo, essa região era chamada de Trácia, que já é o continente europeu. Mas aí eu já estou deixando o TDA falar mais alto. Então, aqui é essa região a qual Pedro está escrevendo.
Uma região, como eu disse, muito evangelizada, principalmente essa região da Ásia, onde a gente vê cidades como Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, lugares onde já existia trabalho bem consolidado, não só pelo apóstolo Paulo, mas lugares onde cartas já haviam sido escritas, né, para essas regiões, e lugares onde missionários já haviam sido enviados, como é o caso de a própria cidade de Éfeso, que teve como um dos pastores o próprio Timóteo, discípulo de Paulo. Outras cidades como Colossos, Laodiceia, Hierápolis, que são cidades de evangelização de um outro discípulo de Paulo, que é o tal do Epáfras. Então, assim, um grupo de lugares muito bem evangelizado. O que, de novo, nos traz muita aplicação, né? De pensar que estas igrejas que tiveram a presença de Paulo, as cartas de Paulo, a presença dos discípulos de Paulo, agora precisam mais uma vez serem instruídas por Pedro, porque eles estavam se deixando levar pelo falso ensino e pelo desânimo. Então, perceber que a gente precisa na vida sempre de mais, de mais, de mais. Porque não importa se você foi evangelizado pelo Paulo, não importa se o pastor foi Timóteo, não importa se você tem a carta, o original da carta do apóstolo Paulo, você sempre vai precisar aprender um pouquinho mais, porque é muito fácil se desviar da fé e abandonar as coisas do primeiro amor. Né? Então aqui Pedrão fazendo aquilo que Paulo já fez tanto, instruindo a estes irmãos. O tema aqui é, então, permaneçam firmes na graça, né, diante das dificuldades que eles estavam enfrentando. O subtema eu coloquei aqui, né? Fé em um mundo hostil. Então, a ideia de estarem dispersos, estarem na diáspora, né? É se entender como exilados, se entender como forasteiros, se entender como gente que não está no seu lugar de origem. E aqui falando para todos aqueles que fazem parte desses lugares aqui, mostrando que em qualquer lugar onde a gente estiver, nunca vai ser a nossa casa definitiva. O nosso lar é aquele que foi perdido no Éden, que só vai acontecer na volta de Jesus. Até lá a gente é exilado. Não importa se a gente é natural da onde mora, mas a gente continua sendo exilado e esse mundo não é o nosso mundo. Nós fazemos de tudo para melhorar esse mundo, para mostrar Cristo nesse mundo. Mas esse mundo, do jeito que está, não é a nossa morada final. Ele está fora daquilo que deveria ser. Então ele vai receber um upgrade. Né? É o próprio Pedro que vai falar sobre novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, até chegarmos nesse lugar de habitação, a gente está num lugar provisório. E esse mundo, ele é hostil a nós. Assim como ele foi hostil a Jesus, Pedro deixa isso muito claro. Se Jesus foi perseguido, não espere menos para vocês. Se Jesus, que foi perfeito em todas as coisas, sendo o próprio Filho de Deus, que foi exemplo de perfeição em atos e palavras, se ele foi perseguido e morto, não espere ser poupado no mundo que é contra Deus. Se a gente, na nossa vida cristã, não recebe nenhum tipo de perseguição, tem alguma coisa errada, gente. Se você olha para pastores que ganham grande destaque no mundo, não estou falando de gente que tem uma voz entre a igreja e é reconhecido na igreja. Assim, quando os canais de TV batem palma, quando os artistas batem palma, quando a cultura desse mundo bate palma, fala que sabedoria que sai da boca dessa pessoa, e essas pessoas não mudam de vida, não se convertem de fato, isso mostra que aquilo que aquele líder está falando provavelmente não é a mesma coisa que Jesus falaria. Porque as palavras de Jesus, dos discípulos de Jesus, geram incômodo, geram transformação. Gente que continua no mesmo estilo de vida e aplaude aquilo que é falado em nome de Deus, ou não entendeu o que foi falado, ou aquilo que foi falado é completamente inofensivo. Aquele que vive o evangelho vai ser perseguido uma hora ou outra. Seja de maneira mais aguda, seja de maneira mais velada, se nós vivemos como Cristo, inevitavelmente esse mundo vai ser hostil a nós. Isso Pedro está escrevendo para um povo que está num mundo hostil. E ele mesmo está numa situação hostil. Pedro escreve, no finalzinho da sua carta, ele coloca que ele está mandando saudações dos irmãos da Babilônia. Né? O que não faz muito sentido, porque a Babilônia era muito longe dessas regiões, e inclusive da própria Roma.
ela não é muito relevante dentro do relato do Novo Testamento, mas Babilônia era um título que era dado para os grandes impérios contrários ao povo de Deus, inclusive para Roma. Roma também era chamado de Babilônia. No Apocalipse, inclusive, a grande Babilônia é a própria expressão de Roma, que perseguia os cristãos. Então, a ideia de exilados, e agora ele usa, eu estou escrevendo com os irmãos da Babilônia, né? Aqueles que estão exilados na Babilônia. Então, de novo, fazendo essa equiparação daquilo que os judeus viveram no mundo antigo, né? Que estavam dispersos, esperando voltar para sua terra prometida, e agora ele está dizendo com esses cristãos que estão dispersos, esperando ir para sua terra prometida, que é o novo céu e a nova terra. E ele está, então, a partir de Roma, ou da Babilônia, como ele mesmo diz, escrevendo a esses irmãos. Então ele escreve para um grupo de cristãos em um mundo hostil, estando ele mesmo em um mundo hostil. Pedro, logo após escrever a sua segunda carta, vai ser martirizado, vai ser morto. Essa carta de Pedro foi escrita por volta do ano 64. Paulo já havia morrido. Paulo havia sido martirizado. Uma grande pressão estava vindo. E é sobre isso que Pedro vai escrever a esses irmãos, dizendo para eles: continuem firmes na graça. Pedro em Roma, já vendo o que a perseguição estava fazendo com os crentes em Roma, muita gente morrendo, muita gente sendo crucificada, muita gente sendo levado ao Coliseu para morrer, gente tendo, e a história nos conta, pessoas que tinham peles de animais sendo costuradas em suas costas para serem lançadas aos leões e chamarem mais atenção ainda dos leões. Isso estava acontecendo. O imperador, à época, Nero, usava os cristãos como tocha humana. Tem um fato, inclusive, que é contado na história, de que Nero, numa colina perto do Coliseu, fez um grande churrasco ali com os seus imperadores e com seus chefes ali, e para iluminar o ambiente do churrasco, ele colocou cristãos em tochas humanas, né? Derramou piche sobre eles, vivos, e acendeu, e era essa luz que iluminava o churrascão do imperador. Como uma forma de bode expiatório, houve um grande incêndio em Roma, a gente conhece, né, o famoso incêndio de Roma. Diziam que foi o próprio Nero que provocou esse incêndio, porque ele queria fazer novas construções, então ele queria limpar ali, como ninguém queria desocupar, então disseram que ele colocou fogo em Roma. Mas Nero dizia não, quem fez isso foram os cristãos. E a partir disso começa uma grande perseguição contra os cristãos. Essa perseguição começa em Roma. E é por meio dessa perseguição, inclusive, que Paulo é morto. E depois Pedro também é morto, crucificado. Pedro é crucificado de ponta cabeça, nos conta a história. E antes de ser crucificado, ele viu a própria esposa sendo martirizada. E diz a história de que, quando ela foi levada para o martírio, Pedro dizia para ela: lembre-se do Senhor, lembre-se do Senhor, lembre-se do Senhor. Então ele viu a sua esposa sendo martirizada. Sabemos ao certo como. E ele mesmo foi crucificado. E ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifiquem de ponta cabeça. E ele morreu debaixo dessa perseguição. Então, esse é o ambiente no qual Pedro está escrevendo. A partir desse ambiente de grande perseguição, e sabendo que essa perseguição está chegando até ele e vai chegar até os irmãos da Ásia. Então ele escreve: mantenham-se firmes, continuem firmes na graça, encorajando eles a serem bons cidadãos, darem bom testemunho de, se forem perseguidos, que sejam perseguidos por causa do nome de Jesus, e não por ser carne de pescoço. Ele fala: se vocês são perseguidos por fazer o bem, isso tem galardão, isso faz sentido. Agora, se vocês são perseguidos por fazer o mal, isso não faz sentido, né? Vocês só estão recebendo a paga por aquilo que vocês fazem. E esse também é um problema, que hoje em dia, principalmente na mídia social, às vezes as pessoas falam coisas detestáveis e depois dizem: estou sendo perseguido religiosamente, né? Perseguição religiosa. Às vezes é um posicionamento político, às vezes é uma forma que age, que fala, e aí está sendo perseguido por aquilo que falou. Não, mas é uma perseguição religiosa. Mas não pode confundir as coisas. Às vezes a gente é perseguido só porque é chato, né? Só porque está fazendo errado. Então Pedro está dizendo: olha, tem galardão, ser perseguido e preso por fé em Jesus. Agora, quando você é preso por algo que você fez de errado, aí não faz sentido, né? Quando você é criticado porque é algo que você falou errado, aí também, né? Você falou errado, agiu errado e está sofrendo as consequências, é só colher o que foi plantado, né? Agora ele está falando, mas existe galardão no fato de sofrer por amor a Jesus e pelos motivos corretos. Mas então a gente tem que ser, ele vai dizer, dar bom testemunho no meio da sociedade e suportar aí a
as provações sem perder a esperança. Então a gente vê aí a abertura da carta, nos 2 versículos iniciais. Pedro gasta bastante tempo aí no capítulo 1 até uma parte do capítulo 2 falando da nossa identidade, quem é que nós somos, dessa nova humanidade criada em Cristo Jesus. Nesse bloco que a gente vai ouvir da boca de Pedro, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, a certeza dessa nossa herança futura está exatamente no fato da nossa nova identidade. Identidade essa que Pedro vai dizer nesse capítulo inicial, que ela é provada pelas perseguições, pelas pressões. Ele fala de uma fé que é provada como um metal precioso, né, que é provada pelo fogo. Então, ele está dizendo, a fé de vocês está sendo provada para mostrar se ela é real ou se ela é só da boca para fora. Então, essa fé mostra também que nós somos distintos desse mundo. As pressões expõem que a nossa fé ela é incompatível com a lógica desse mundo, porque nós fazemos parte de uma outra lógica, de um mundo que é o mundo de Deus. E usando várias vezes aí essa linguagem de êxodo, né? De povo, nação, mostrando que a igreja é esse novo povo do Senhor. Aí ele vai falar sobre o nosso testemunho neste mundo, de sermos submissos às ordens governamentais, aos governos humanos, a submissão nas relações de trabalho, a submissão até mesmo dentro da família, e tudo isso para viver de uma maneira honrosa nesse mundo, para que ninguém tenha motivos de falar mal da gente. Que seja exatamente aquilo que Jesus disse, né? Bem-aventurados são aqueles que, quando se levantarem contra vocês e dizendo toda sorte de calúnia por causa do meu nome. Então, Pedro está usando exatamente essa ideia, de que nós somos bem-aventurados quando precisam inventar alguma coisa para falar mal da gente. Quando levantarem calúnias, não quando falarem a verdade. Falou mal de mim, não falou mal, falou a verdade. Pedro está dizendo, não, que se forem falar mal de vocês, que seja calúnia, que seja mentira, que vocês não deem margem para isso, nem na vida social, nem no trabalho, que ele vai falar sobre servos e senhores, nem dentro da família. Ele fala, inclusive, sobre a esposa que ganha o marido descrente por meio do seu testemunho. Não por aquilo que fala, não por aquilo que prega, mas por aquilo que vive. E a mesma lógica serve para o marido e a esposa. O marido crente santifica a esposa descrente por meio do seu testemunho. Muito mais do que se fala, mas aquilo que tem a ver com a nossa postura. Uma vida que é honrosa. E isso vai dar base, lá no capítulo 4, para uma vida de oração e serviço. De colocar em ação os nossos dons, os nossos talentos. Aí sim, seja falando, seja fazendo, para edificar o corpo de Cristo. Mas então ele mostra que essa identidade nova cobra de nós uma vida pública nova, um testemunho público que seja equivalente a isso, e é o que vai embelezar a pregação do Evangelho. Não é a fuga do mundo, mas é o testemunho dentro do mundo. O que o Evangelho faz com a gente não é nos tirar do mundo, nesse sentido de nos leva para outro lugar. Não, a gente permanece no mundo. O que acontece é que o Evangelho tira o mundo do nosso coração. Então, estando no mundo, nós somos ensinados pelo Evangelho a viver de uma maneira diferente do mundo, viver uma forma diferente. E isso é o nosso maior testemunho, a obra de Deus em nós de maneira prática, de maneira vivida. Aí a gente pode falar, a gente pode testemunhar, a gente pode pregar, porque a nossa pregação está alinhada com a nossa ação. E aí, a última parte é o sofrimento. Então, uma vez que nós sabemos a nossa identidade e vivemos um testemunho público dessa verdade, precisamos estar preparados que ainda assim haverá sofrimento. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o exemplo de quem sofreu injustamente, mas ainda assim não retalhou, não pagou na mesma moeda. Ao contrário, diz o apóstolo Pedro, ele entregava tudo a Deus, que julga todas as coisas com justiça, e por isso Jesus foi exaltado. Então Jesus é o nosso maior exemplo. E como cristãos, quando sofremos, podemos olhar para Jesus e buscar nele forças e exemplo de como sofrer. Então ele fala sobre o sofrimento, mas o sofrimento ele vai dizer que ele deve ser esperado, sim, porque ele vai acontecer, mas não deve ser provocado. A gente, como eu disse, a gente pode viver sofrimento por uma administração errada da vida,
por um jeito errado de falar, por um jeito errado de viver, por agir sem pensar nas consequências das nossas ações, por tomar atitudes que são erradas e danosas, não só para nós, mas para outros. Mas não é desse tipo de sofrimento que Pedro está dizendo. Ele está falando que sofrer essas coisas que nós cavamos, ele disse, não tem glória nenhuma. Isso é só cabeça dura colhendo os erros. Mas mesmo quando fazemos aquilo que é certo, Pedro diz, não se engane, Jesus sofreu. Então nós também vamos sofrer. Então o sofrimento na vida do cristão é esperado. Ele não deve ser provocado. Mas esse sofrimento tem recompensa em Jesus. Por isso nós somos chamados a viver uma vida de vigilância, mas também de submissão ao próprio Deus. Tá? E aí ele termina com essa conclusão, no finalzinho de despedidas, palavras de bênção, dizendo que o Silvano que está escrevendo para ele, né, ele está ditando e o Silvano está escrevendo, e nos trazendo aí esses ensinamentos de uma fé que é resistente, né? Então Pedro está organizando aí a vida cristã em três coisas, né? Aquilo que você é, aquilo que nós somos, a nossa identidade, como nós vivemos, ou seja, o nosso testemunho, e como nós enfrentamos o sofrimento. A vida cristã mostrada nessas três áreas, em aquilo que a gente sabe que é, aquilo que a gente mostra que é, e quando as pressões vêm, aquilo que a gente continua sendo por causa da nossa identidade e do nosso testemunho público. Né? Então, uma fé que é resistente, um testemunho que é visível, uma identidade que não depende da cultura, que está acima da cultura e que influencia a cultura de alguma forma, e, acima de tudo, um apego pela verdade do Evangelho. Tá? Isso aí é a primeira carta de Pedro. A segunda carta ela é bem mais curtinha, também de autoria de Pedro. Né? Essa sofre um pouco mais de disputa, como eu falei, pelo seu grego mais quebrado, um grego que é menos nobre que o primeiro. Não tem nenhuma mostra aqui nesta carta de que Pedro usou algum amanuense. Pode ser que ele mesmo tenha escrito, por isso é um grego um pouquinho mais sofrido, porque havia algo importante a se dizer, e Pedro, a essa altura, já estava prestes a sofrer o martírio. Ele, inclusive, fala nessa carta várias vezes que ele espera que o seu tempo está terminando. Ele sabe, é possível que ele já esteja, inclusive, preso nesse momento. Por isso, usou o que tinha disponível para poder escrever aos irmãos. Embora haja uma certa disputa da autoria, o conteúdo da carta ele é completamente equivalente ao Evangelho, aos escritos de Paulo, aos escritos dos outros apóstolos. Então ele é harmônico com a escritura como um todo. E, mais uma vez aqui, o autor se identifica como sendo Pedro. Né? Aqui ele se chama de Simão Pedro. Os dois nomes, né? O nome que ele recebeu de nascimento, aquele que ouve, e o nome que ele recebeu de Jesus. E, de novo, nessa tensão de servo e apóstolo. Né? Alguém que é escravo e, ao mesmo tempo, alguém que é autoridade enviada por Cristo. Pedro deixando isso claro. Eu sei quem eu sou e eu sei em quem Jesus me tornou. Eu sou um servo e eu sirvo a Cristo e eu sirvo a igreja de Cristo. Então, que Pedro se apresentando. Também possivelmente a partir de Roma e num tom assim bastante de despedida. Lá no capítulo 1, inclusive no versículo 14, ele diz: eu estou certo que estou prestes a deixar este tabernáculo para estar efetivamente com Jesus Cristo. Então ele sabe que os seus dias estão acabando. Os destinatários são provavelmente o mesmo grupo, não há uma menção de a quem Pedro está escrevendo, né? A gente só vê aqui ele dizendo que aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. Então não há uma menção geográfica, nem próximo disso, se é Ásia, onde que é, não dá para saber. Mas é possível que seja o mesmo grupo, porque nessa mesma carta, no capítulo 3, ele diz: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Então é possível que essa segunda carta seja porque a primeira foi para aqueles irmãos. Então é possível que seja esse mesmo grupo que está recebendo essa carta. Né? Ele diz em ambas as cartas: eu procuro com lembranças, mesma coisa que ele faz na primeira, despertar a mente esclarecida de vocês. Um outro indício de que seja o mesmo grupo é que no capítulo 3, ainda no verso 15, ele fala: e considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Pedro está escrevendo para um grupo de cristãos que ele já tinha escrito uma carta, e para um grupo de cristãos que já tinham as cartas de Paulo.
que se encaixa muito bem com esse grupo da Ásia que ele escreveu a primeira vez. Então, tudo indica que seja o mesmo grupo de cristãos, né? De maioria gentílica. E o tema aqui é muito parecido, mas agora o inimigo é outro, né? Tropa de Elite 2. Agora o inimigo agora é outro. Enquanto que o inimigo no Tropa de Elite 1, no Pedro 1, eram as pressões de fora, agora o inimigo são os falsos mestres de dentro. Os problemas dentro da igreja com o falso ensino. Uma pressão de fora, fazendo eles desistirem, e agora uma pressão de dentro, fazendo eles corromperem o ensinamento que haviam recebido. Então, o que Pedro vai dizer de maneira mais enfática aqui em toda a carta é: cresçam na fé, aprendam, desenvolvam conhecimento. Pedro fala muito sobre conhecimento nessa carta. Numa carta tão curta, de apenas 3 capítulos, Pedro fala 16 vezes sobre conhecimento, sobre desenvolver conhecimento. E várias outras vezes sobre lembrem-se daquilo que vocês aprenderam. Então Pedro está deixando bem claro que a igreja, que os cristãos precisam lembrar e aprender, continuar a crescer no conhecimento das coisas de Deus, para combater os falsos mestres, um alerta que Paulo já havia feito nas suas cartas, nos seus ensinos, e que ele fez também na primeira carta, mas agora ele é bem mais enfático, chamando os cristãos ao crescimento. Ele diz: considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, veja, ele está falando que sabe que vai morrer, despertar essa lembrança em vocês. Deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui. Veja, ele fala aqui, ó, despertar a lembrança em vocês. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Pedro está dizendo: eu vou embora. Paulo já havia morrido, agora Pedro está dizendo: minha hora está chegando. Então eu quero ter certeza de que eu vou lembrar vocês e que vou deixar para vocês um registro para que vocês não se esqueçam dessas coisas. E de que coisas ele fala? Sobre permanecer na verdade, permanecer na palavra, para não ser enganado pelos falsos mestres. No capítulo 3, no verso 17, ele diz: portanto, vocês, meus amados, vistos que já sabem disso, de novo, ele já está lembrando, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro dos insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que ele termina a carta. Diz: gente, vocês já sabem de tudo isso. Não se esqueçam, não sejam enredados por esses insubordinados. Ao contrário, cresçam na graça e no conhecimento. Aprendam cada vez mais. Porque quanto menos conhecimento, mais a gente vira massa de manobra. Quanto menos a gente sabe sobre a verdade, mais a gente dá ouvidos à mentira. Pedro está dizendo de maneira muito clara da importância de crescermos do conhecimento para não sermos enganados. E isso continua sendo real, isso continua sendo necessário. O antídoto para o falso ensino é a verdadeira doutrina. O antídoto para a gente não ser enganado por aqueles que falam em nome de Deus, mas que de Deus não tem nada, é conhecermos o que a Escritura ensina. Óbvio que no início da nossa caminhada cristã, a gente vai ser discipulado, ensinado, existem as confissões, existem as organizações da teologia, e tudo isso é bom, é necessário no início da nossa caminhada. A gente não sabe nada, a gente está aprendendo, tem que aprender com os outros. Mas é esperado que ao longo da nossa caminhada, a gente consiga conhecer tanto a Escritura, ao ponto de conseguirmos ouvir e, de maneira crítica, dizer: isso não condiz com a Escritura. De olhar, às vezes, para as confissões, para ensinos, para aulas, para pregações e dizer: olha, eu reconheço que essa pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas isso que está ensinando não condiz com a Escritura. Aprendermos a, por nós mesmos, avaliarmos aquilo que é falado em nome de Deus e, a partir da nossa maturidade na Escritura, saber o que é falso e o que é correto. Saber o que são interpretações humanas, o que são heresias e o que é o ensino correto da parte do Senhor. Tudo isso nós aprendemos apenas se nós gastarmos tempo buscando conhecer. E se isso não acontecer, sempre vamos ser levados de um lado para o outro, dependendo das interpretações de outras pessoas. E veja, a Igreja de Cristo, ela é composta também por mestres, por ensinadores. E faz parte do corpo de Cristo. E é importante para nós aprendermos. O problema é que
muitos cristãos da nossa geração, e assim era no passado, só aprendem de maneira mediada. Só aprendem com aquilo que outros falam. Nunca aprendem por si só. Nunca buscam estudar a Escritura, abrir a Escritura, ler a Escritura, discutir a Escritura. E a partir do seu contato com a palavra, aprender. Na nossa geração ainda existem muitos cristãos que só ouvem a Bíblia na igreja, só ouvem pregação na igreja ou no YouTube pregado por alguém, mas que não têm tempo a sós com Deus. Não buscam conhecer a Escritura por si só. Ainda é a maioria do povo de Deus. E Pedro está dizendo, gente, eu estou quase indo. E quando Pedro está dizendo isso, fica implícito também, será que vai ter alguém que vai ajudar esses irmãos? Porque tinha muita gente meia boca. Era isso que acontecia no Antigo Testamento. Morria um rei bom e o povo ficava apreensivo. E agora? Quem é que vem? Se vier um rei ruim, estamos lascados. Aí os ensinadores, os apóstolos, está morrendo. Será que o próximo vai ensinar bem? Né? Nas igrejas acontece isso. Né? Nenhum pastor é eterno. Às vezes está um pastor que eu gosto, depois vem um que eu não gosto, depois vem um que eu gosto. E vai ser assim o resto da vida. O que Pedro está dizendo é, gente, a gente precisa aprender a caminhar. Porque assim, quando vier alguém que fala em nome de Deus, a gente reconhece, diz, é isso aí, eu aprendo e eu ensino. Mas quando vier alguém também que fala aquilo que é contrário, eu estou vacinado, eu conheço a verdade. E porque eu conheço a verdade, eu conheço o falso ensino e os falsos ensinadores. Por isso Pedro diz, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a maturidade que vai ser o antídoto para a falsa doutrina, que vai nos fazer perseverar diante dos falsos mestres. Né? Então esse é o alerta que Paulo fez, mas agora na ausência de Paulo, Pedro está fazendo, mas Pedro está dizendo, logo eu estarei ausente. Então se lembrem do ensino e vençam os falsos mestres. Né? Então, uma abertura também rápida, uma carta simples, em que ele fala sobre crescer no conhecimento. Ele vai dizer que a gente já tem tudo o que precisa para a vida e para a piedade. De todas essas coisas já estão à disposição. Ou seja, o que a gente precisa não é de novas revelações, não é de novas profecias, não é de novos sonhos e visões. Na época de Pedro, Pedro diz, o que vocês já têm é o suficiente para a vida e para a piedade, para conduzir a vida prática e para conduzir a fé de vocês. Então, se Pedro diz que naquela época o que eles já tinham era suficiente, e eles nem tinham o compilado de todo o Novo Testamento, estava tudo espalhadão. Agora a gente tem tudo. O registro do Antigo Testamento, o registro do Novo Testamento, tudo aí, à nossa disposição. Então, se Pedro diz, você já tem, imagina a gente, né? Tudo que é necessário para a vida e para a piedade. Tudo isso está na Escritura. E ele vai mostrar que todo esse ensino apostólico, ele tem autoridade, ele tem lastro. É aqui que Pedro vai dizer que nenhuma Escritura é de ideia humana. Que quando ele vai falar sobre conhecer a Escritura, nessa segunda parte está juntinho com essa aí, ele fala que tudo isso é de autoridade apostólica. Nenhuma profecia foi dita por vontade humana, mas homens inspirados pelo Espírito Santo falaram, foram dirigidos pelo Espírito Santo. E ele inclusive vai falar que isso foi confirmado com o próprio ensino dos apóstolos, que foram testemunhas oculares dessas coisas. E ele está se colocando como uma testemunha de todas essas coisas. Ele estava lá, ele viu Jesus. Está mostrando então que o ensino, a Escritura, tudo isso vem do próprio Deus. Precisamos conhecer a palavra. Então há autoridade, há confiança na palavra que vai nos livrar dos falsos mestres. Aí ele fala, então, uma vez que a gente conhece aquilo que é justo, a gente vai saber reconhecer aquilo que é falso. Uma vez que a gente conhece o verdadeiro, aquilo que é falso fica claro diante de nós. Então, no capítulo 2, ele vai gastar bastante tempo falando sobre os falsos mestres que sorrateiramente se infiltraram no meio da igreja. Que Deus vai exercer juízo sobre eles, mas que enquanto isso não acontece, eles precisam tomar muito cuidado, porque o ensino deles é devastador. O impacto do seu ensino é devastador. Então, Pedro está dizendo, eles vão ser tratados por Deus, mas enquanto isso não acontece, tomem cuidado. Porque dar ouvidos ao que eles fazem distorce não só o que vocês aprendem, mas o que vocês vivem. Porque falsa doutrina desce para a vida. Ensino errado, doutrina errada, vira vida desordenada. E o que tem de crente que vive meia boca com base em textos isolados,
que age com vingança, que age com ódio, e aí usa versículos para endossar isso, para ficar mais crente, não tá escrito no gibi, né? Uma pessoa que deseja o mal do outro, né? A pessoa fez o mal para mim, e para eu não parecer alguém do coração ruim, dizer eu quero que dê algo ruim para você, eu quero que você passe mal, eu quero que você morra, para eu não dizer isso porque ia pegar mal, o que eu digo? Deus é Deus de justiça. A vingança vem do Senhor. A vontade é minha, mas a vingança é dele, sabe? Então, tentando cristianizar falsos desejos. Cuidado com essas coisas. Porque teologia errada vira vida errada. E a gente pode usar texto fora de contexto para qualquer pretexto do que a gente quiser viver. E o que mais tem é gente fazendo isso. Tentando encontrar brechas, né? Sabe? Que nem advogado tentando achar brecha na lei para poder fazer as coisas funcionar, né? Tem crente que está buscando brecha. Não, mas será que é isso mesmo que a Bíblia quer dizer? Ah, diz que é para não mentir, mas será que omitir pode? Ah, eu não menti. O outro que entendeu errado o que eu disse, né? Eu só não fui claro. Eu só não desmenti, né? Então, aí vai tentando achar brecha na lei de Deus para poder passar o que quiser. Então, cuidado, que ensina errado vira vida errada, erro doutrinário vira vida desordenada, e Pedro está ajudando a gente a reconhecer o falso ensino. E por último, ele termina no capítulo 3, falando sobre a promessa do novo céu e nova terra, a promessa da volta de Jesus. Ele diz que uma das coisas que estes falsos mestres faziam era deslegitimar o próprio ensino de Jesus. Alguns dizendo, vocês disseram que Jesus vai voltar, mas faz tanto tempo e ele não volta, o tempo está passando, essa ideia de Jesus voltar talvez seja algo místico, talvez Jesus já tenha voltado, talvez seja algo só espiritual e não algo físico verdadeiro. Pedro fala, não, a Bíblia é muito clara, que vai ser como nos dias de Noé. E as pessoas não se deram conta. Estava todo mundo vivendo a sua vida. Quando veio então o dilúvio e foram todos levados, e poucos foram os que se salvaram. Ele diz, aquilo que alguns chamam de demora, Pedro vai dizer, isso não é demora, isso é misericórdia. Ele vai dizer, Jesus não está tardando em vir, ao contrário, ele está dando tempo para vocês se arrependerem. É sinônimo de misericórdia. Enquanto os zombadores estão dizendo que Jesus não vem, que isso é mentira, ou que ele está demorando, Deus está retardando o seu juízo para poder derramar misericórdia sobre aqueles que ainda precisam se converter. Né? Então, o capítulo 3, no verso 14, ele diz, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Diz, enquanto Jesus não volta, dá tempo de corrigir a vida. Né? Então, vençam os falsos mestres, aprume a vida, vivam de maneira a honrar ao Senhor, para que enquanto ele não volta, nós estejamos com as nossas vestes limpas. Né? E é assim que termina a segunda carta de Pedro, com uma conclusão, no capítulo 3, no versículo 18, simplesmente com uma palavra de bênção que Pedro vai dar. Né? Então essas são as duas cartas de Pedro, né? Falando sobre discernimento espiritual, sobre crescimento intencional, queremos crescer, sem a Escritura nós viramos reféns da nossa própria opinião ou da opinião de outros, então cresçamos na Escritura e pensando também nessa esperança escatológica, na esperança da vinda de Jesus. Entendendo que essa aqui não é a nossa terra, que nós vivemos nesse mundo como forasteiros, como quem sabe que ainda não chegou lá, mas vivemos da melhor forma possível. Não nos apegamos demais, mas também não vivemos como se esse mundo fosse nada. Vivemos testemunhando da graça de Jesus até que ele venha. Então, se Pedro nos ensina a suportar a pressão, enquanto nós estamos aqui forasteiros, segunda de Pedro vai nos ensinar a nós não sermos enganados e permanecermos firmes na fé. Não existem só os perigos de fora, existem também os perigos de dentro, que podem macular a nossa fé. E Pedro, nas suas duas cartas, nos levanta a atenção para as duas coisas. Né? Fiquem firmes diante das pressões externas e fiquem firmes na fé diante das mentiras ditas em nome de Deus. Tudo isso para nós é necessário. A igreja de Jesus precisa dessas duas coisas: persistência e discernimento. Resistir e discernir, para que a gente possa viver a vontade de Deus nestes últimos dias. Porque Jesus está voltando.
cada vez está mais perto. E quanto mais perto Jesus está de voltar, mais as dores de parto se intensificam. Né? E dor de parto não é nada legal. Eu nunca tive uma dor de parto, mas eu vi 3. Vi 3 de perto, de camarote. Minha mão aqui, de segurar na primeira gravidez, ainda sente as dores. Pois eu aprendi que não pode dar a mão para uma grávida em dor de parto, tá? Você segura a mão dela aqui, assim, ó, que aí ela não quebra a sua mão, porque as dores de parto são difíceis de contemplar, imagina de sentir. E quanto mais vai se aproximando da volta do Senhor, mais as dores de parto vão se avolumando e mais esse mundo vai ficando esquisitão. Né? Que Deus nos dê graça de permanecermos firmes na fé. Quanto mais se intensifica a pressão de fora e quanto mais se intensifica o erro de dentro. Que o Senhor nos dê a graça de permanecer.